Oi, tudo bem com você? Começando mais um Conexão Legislativa e a gente faz justamente essa conexão do Parlamento Paulista com a sociedade civil. Hoje o nosso tema aqui é a adoção. Então, a minha convidada de hoje é a Marília da Costa Ângela, ela é vice-presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Doutora, bem-vinda ao Conexão Legislativa, tudo bem? Oi, Julie, tudo bem? Um prazer de novo estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse tema que é tão importante aí, tanto para a sociedade civil quanto para o legislativo também. E aqui no Legislativo, Marília, no mês passado, agora em setembro, nós tivemos um ato solene, né, do projeto Advogado Amigo da Criança, que você vai contar para a gente os pormenores de como é. Foi realizado em ambiente virtual, como nós estamos aqui na Conexão Legislativa, nesse momento de pandemia, e o evento foi promovido pelo deputado Caio França, do PSB. Então, para o pessoal já saber do que se trata, como é que nasceu o projeto Advogado Amigo da Criança na OAB São Paulo? Esse projeto, Julie, na verdade é importante a gente deixar claro que ele ainda não é um projeto oficial da OAB, ele é um projeto que a gente está discutindo ainda dentro da nossa comissão para ir apresentar oficialmente para a presidência, mas é um projeto que a gente vem discutindo já há alguns anos, na verdade, dentro da nossa comissão, porque todos os advogados que integram também o nosso grupo são advogados que são atuantes na área da adoção e do acolhimento. Então, era uma falha, digamos assim, dos processos, né, de adoção e acolhimento que a gente verifica que a criança não tem voz dentro desse processo. Então, tem a Defensoria Pública que defende a família biológica, tem o Ministério Público que age como custos legis, o juiz, o setor técnico, cada um com as suas responsabilidades, mas a criança acaba ficando desamparada, digamos assim. Falta, então, alguém que faça, de fato, essa representação. Então, o que a gente começou a estudar e ver uma possibilidade, né, para que isso acontecesse, é que, de fato, a criança tenha alguém para representar os interesses dela e dar vocalização jurídica para esses interesses. Então, o nosso projeto contempla o voluntariado, né, a OAB, desde o final, né, através do provimento 166, autorizou que se faça advocacia pro bono também para pessoas físicas, não só para instituições sem fins lucrativos, como era anteriormente. Então, ali, desde 2016, é possível que se faça a advocacia pro bono, que é a advocacia voluntária, né, sem cobrança de honorários advocatícios. Então, a nossa ideia seria que advogados atuassem voluntariamente dentro dos serviços de acolhimento, dando suporte para a equipe técnica e conseguindo dar vocalização jurídica dos interesses da própria criança. Então, que os advogados fossem efetivamente treinados, capacitados para atuar, porque são processos que demandam bastante estudo, né? São processos muito sensíveis, digamos assim. Então, que esses advogados fossem treinados e capacitados para atuar dentro dos serviços de acolhimento para dar voz para essa criança também dentro do processo. É interessante, Julie, até chamar a atenção que isso, né, esse projeto, ele é baseado numa convenção que foi ratificada pelo nosso país. Ou seja, já há dentro da lei uma brecha para que isso seja implementado. Então, a gente só está dando, na verdade, condicionamento, né, direcionamento da própria legislação. Então, até para que quem está vendo, ouvindo a gente nesse momento, Marília, entenda. Você falou, o projeto ele ainda é, entre aspas, não é oficializado na OAB São Paulo, né? Ele precisa ainda de algum trâmite burocrático para ele existir oficialmente. E quando o deputado Caio França traz esse projeto para um ato solene, para o Legislativo, para essa discussão, traz um carimbo também do Legislativo, né, dizendo, olha, esse projeto é de suma importância para o Estado de São Paulo e para essas crianças vulneráveis. Sem dúvida, Julie. E assim, é importante a gente sempre chamar a atenção de que a criança ela merece atendimento prioritário frente ao Estado. Então, sem dúvida alguma, trazer essa discussão para o legislativo é importante para a sociedade civil como um todo, principalmente para essas crianças, porque é dever tanto do Estado quanto da própria sociedade zelar pelo interesse dessa criança, zelar pela proteção dela. E quando a gente fala de crianças que estão nos serviços de acolhimento, são crianças que estão numa situação excepcional de risco.
Então, assim, porque o acolhimento, até para que os nossos ouvintes aí entendam do que se trata, o acolhimento institucional de crianças, ele é a última instância da proteção da criança. Então, já foi tentada a rede familiar, já foi tentado o conselho tutelar, já foi tentada todos os meios, digamos assim, entre aspas, administrativos para cuidar daquela criança, para que só depois ela fosse institucionalizada, porque, de fato, os riscos, né, que o acolhimento traz para a criança, eles são muito prejudiciais. Então, essa criança, ela está em extrema situação de risco. Então, é interessante Sim. que a gente, enquanto sociedade, enquanto Estado, e aí tanto sociedade civil como legislativo, representada aí pela frente parlamentar, coordenada pelo deputado Caio França, que também haja essa discussão dentro das casas legislativas para que haja uma proteção integral e completa por parte do Estado também. E Marília, quando as crianças estão nessa fase, né, dessas casas de acolhimento, desses locais de acolhimento, a gente está dizendo crianças que por algum motivo os pais não conseguiram sustentar ou perderam seus pais, não tem outro vínculo. Só contextualiza para a gente quem são essas crianças que estão nessas casas de acolhimento, em que situações elas chegam lá. Hoje, Júlia, a gente tem mais ou menos 31 crianças em situação de acolhimento, né? No ECA existem dois tipos de acolhimento: o acolhimento familiar e o acolhimento institucional. O acolhimento familiar, ele é prioritário pelo ECA, então ele deveria ser a primeira política pública, digamos assim. O que é o acolhimento familiar? O acolhimento familiar é quando uma família que é cadastrada em algum serviço vinculado à prefeitura, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem alguns serviços que são prestados, inclusive, por algumas ONGs, até o Instituto Fazer História, que eu trouxe no dia que a gente falou com o deputado. São algumas famílias que recebem um apoio financeiro para acolher essas crianças em situação de risco e dar para elas amor, carinho, né? Tem uma atenção mais dedicada e exclusiva para aquela criança. Esse seria o acolhimento familiar. O acolhimento institucional são os antigos orfanatos. A gente não fala mais hoje em orfanato, fala em abrigo, né? Aqui em São Paulo é o SAICA, Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Nesses SAICAs, né, nesses abrigos, são institucionalizadas 20 crianças, e dentro desse, que é uma casa normal, a gente não fala orfanato porque tinha aquela pecha antiga, assim, né, daquelas casas vinculadas à igreja, enormes e tudo mais. E hoje não é mais assim, é uma casa comum dentro de um bairro comum, que são acolhidas 20 crianças que recebem dentro desses abrigos atendimentos múltiplos, de assistente social, psicólogo, vão para a escola, né, são incorporadas dentro das redes de apoio psicossocial também, de saúde, né, dentro da própria região. Então, são crianças que estão dentro dessas casas recebendo. Por que elas estão lá? Não necessariamente são crianças que estão disponíveis para adoção. Por isso que a gente coloca que são crianças institucionalizadas, mas não disponíveis para adoção. Até o próprio CNJ traz estatísticas diferentes para essas situações das crianças. E são crianças que a família biológica não conseguiu, como você trouxe, cuidar dela. Então, garantir proteção, né, lá o artigo 6º da Constituição, não conseguiu garantir direitos básicos mínimos para aquela criança. Também é importante a gente sempre lembrar que pobreza, por exemplo, não é fator de acolhimento. As crianças que estão acolhidas, elas estão numa situação de risco mesmo, risco para a sua segurança, risco para a sua integridade. Então, são crianças que a rede pública não conseguiu dar aquele suporte, aquela estrutura para aquela família, para que aquela família faça aderência às políticas públicas e consiga se organizar para cuidar adequadamente daquela criança. Mas não são crianças sem família, não são crianças órfãs, são crianças tanto que estão nesse processo de retorno para a família biológica, quanto crianças cujos pais biológicos já têm o poder familiar destituído e foram encaminhadas, então, para adoção. Então, são duas situações diferentes. E aí, Marília, a gente coloca a criança no centro dessa situação, e aí, para que as pessoas entendam, né, quando você fala que elas já estão numa situação mais do que vulneráveis por toda essa situação,
né, já não estão com as suas famílias, precisam ter um entendimento de como que essas crianças voltem em segurança e tenham essa segurança realmente vista no seu dia a dia. E aí entra o programa nesse sentido do voluntariado dos advogados, representando essas crianças, né? É isso. E esses advogados, diante da justiça, representam essas crianças e vão lutar pelo melhor para elas naquele momento. É isso. Exatamente. E por que a gente defende a ideia de ter um representante específico para a criança? Não desmerecendo a atuação de todos os atores do sistema de justiça e do sistema de proteção em geral, mas a gente entende que a figura desse advogado, dando esse suporte tanto para o SAICA, quanto ouvindo de fato a criança, o interesse da criança, que às vezes não é o interesse da família biológica, às vezes também precisa desse suporte mais técnico, para garantir que os direitos dela dentro do processo de acolhimento, né, porque, Julie, existe um processo um processo judicial para cada criança que está acolhida. Então, para que dentro desse processo ela também passe a ter voz, para que dentro desse processo os prazos que constam no ECA também sejam observados pelo Poder Judiciário. Porque o que a gente acaba ouvindo muitas vezes e vendo até na prática, o que acaba acontecendo, é que as crianças passam do tempo de acolhimento, né? Às vezes esse serviço, né, esse abrigo, normalmente ele é cuidado por uma instituição do terceiro setor. Muitas vezes essas instituições do terceiro setor também entregam serviços, rompem os vínculos com a prefeitura, mudam os serviços, as etapas começam todas de novo. Então, esse processo, o fato de ter um advogado lá, garante não só a vocalização do interesse jurídico da criança, como a própria garantia de que esse processo não vai se estender por fatores alheios ao interesse dela. Sim. Então, é bem como você falou, a criança está no centro da nossa discussão. Ela é o principal, não falo objeto porque ela é sujeito de direitos, sim, mas ela é o nosso principal foco dentro desse projeto, para que os direitos dela sejam garantidos conforme determina a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez 30 anos recentemente. Isso que eu ia falar, Marília. Esse ano o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos. Nós falamos dele aqui na Rede Alesp, tanto no jornal quanto na nossa programação, sobre o quanto se precisa olhar com carinho para o ECA, que os direitos ali, eles que foi instituído pelo ECA, sejam realmente cumpridos, né? Que saiam do papel e que sejam cumpridos. E a gente vê, então, o trabalho de vocês da OAB, da comissão, justamente pensando nesse programa para realmente juntar isso, né? Às vezes a gente sabe que a legislação existe, mas que por algum motivo não se cumpre, né? E me parece que é esse o papel, e esse o papel também da OAB, né? No sentido de fazer valer o direito, a gente está falando nesse caso das crianças, mas fazer valer o direito de todos, né? Exatamente, e o das crianças de forma prioritária, né, Júlia? A gente, assim, falo aqui também como vice-presidente da comissão, então a nossa atuação é voltada para a infância e adolescência mesmo, sim, mas até aproveitando a data, né, porque a gente está perto aí do Dia das Crianças, as crianças que estão no acolhimento, elas acabam sendo invisibilizadas, né? Então, a gente acaba, assim, se você for considerar 31 mil crianças dentro do serviço de acolhimento, é muita criança. É muita, né? Então, tem até um projeto do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, que chama Adote um Boa Noite, que tenta trazer essas crianças, né, mostrar o rosto dessas crianças, para que a gente saiba onde elas estão, quem elas são. Né? Então, o nosso olhar dentro desse projeto é para que a gente, enquanto advogado, exercendo inclusive uma função pública, né, essencial à justiça, como também fala a Constituição, para que a gente esteja também atento a esse público. Não só ao direito de todos, em especial ao direito da criança e do adolescente. Então, é para trazer luz mesmo a esse tema, e por isso a importância também, né, e reforço aqui o meu agradecimento à Alesp, por dar espaço para que a gente traga essa discussão, ouça a sociedade civil,
ou são os atores do sistema em geral, então que a gente, né, no dia que o deputado abriu pelo Facebook, várias pessoas se manifestaram, assistentes sociais, psicólogos do fórum, da rede pública. Então é muito importante a gente trazer essa discussão para que também a gente consiga fazer uma escutativa da sociedade civil, dos atores do sistema de proteção, das próprias crianças, de quem atua, para ver como que a gente pode ser útil também. Né? Então, a gente fez, esse projeto ele ainda não é oficial, mas de uma forma exploratória, a gente já testou ele, digamos assim. Então, a gente já pegou um SAICA que era parceiro da nossa comissão e fez esse teste para ver se fazia sentido o que a gente estava pensando. E fez muito sentido. A partir do momento em que a gente conseguiu implementar, trazer advogados que fossem voluntários, os SAICAs têm uma equipe enxuta, né? Não tem ninguém com formação jurídica normalmente, então a gente conseguiu dar um apoio técnico muito importante, assim, do tipo, eu preciso localizar, é uma criança que é PCD, preciso localizar na Justiça Federal qual é o processo que está discutindo o benefício social dela. Ainda que esteja, por exemplo, sendo representada pela Defensoria Pública, a gente consegue explicar o que está acontecendo, a gente consegue localizar uma informação, fazer uma busca que seja necessária, dar uma orientação. O que a gente ouviu de alguns serviços de acolhimento, inclusive, foi muito assim, com medo, né, às vezes, de ser pré-julgado dentro dos conselhos regionais, né, dentro dos conselhos profissionais, por ver os seus laudos contestados, por exemplo, pela Defensoria Pública, que fazia garantia da defesa da família biológica, e verem os seus laudos contestados e não saber muito como reagir, ficar com medo de sofrer alguma sanção. Então, o fato de ter um advogado ali, esclarecendo essas dúvidas, conseguindo ser braço, né, essa é a nossa função, a gente entendeu que era realmente importante seguir em frente, sabe? Então, essa abertura que a gente está tendo aqui e também reforço que a gente está super aberto para ouvir críticas e sugestões aí em relação a esse projeto, mas que é um projeto que a gente viu que se sustenta a curto, médio e longo prazo. E justamente para a gente entender esse trâmite, né, para que ele seja oficializado, não sei se esse é o nome correto, né, no caso, o que precisa, né, porque eu imagino que a gente está nessa conversa e muita gente também pode questionar, mas o que falta então para o projeto virar realidade e ser oficial? A gente está já em trâmites finais de ajuste da minuta do projeto. A gente vai fazer um encaminhamento à presidência da OAB para que esse projeto seja, então, oficializado. Mas eu reforço até uma questão também que eu trouxe lá no dia da live, que o fato dele não ser oficial ainda não obsta qualquer contato de pessoas que estejam interessadas, né, não só pessoas da sociedade civil e da rede de proteção que estejam interessadas em contribuir, mas também próprios advogados de outras subseções do interior. A gente está falando aqui da subseção estadual, então a gente tem contato com outras subseções, mas é importante que os advogados e as pessoas se sintam bem-vindas também para contribuir com esse projeto, ainda que não seja um projeto oficial, digamos assim. Porque ainda que não seja um projeto oficial da OAB, nada impede que o próprio advogado exerça individualmente essa atividade. Alguns membros da nossa comissão já fazem, inclusive, isso, né? Eu, inclusive. Então, assim, a gente já faz isso. Apesar de não ser um projeto formal, a gente tem liberdade, enquanto profissional, enquanto advogado, para atuar frente aos serviços de acolhimento, dando essa força, né? Sendo parceiros do SAICA mesmo. Então, isso não invalida, o fato de ser oficial não invalida a nossa atuação. Perfeita a sua explicação, até para que as pessoas realmente entendam como funciona, como você disse, uma coisa não exclui a outra, né? Fazer a parte que cabe de cada um é muito importante. E até você falou assim, talvez muitas pessoas não saibam, né, que essas crianças que estão nessas casas, instituições de acolhimento, elas não necessariamente estão para adoção. Como é que funciona isso? Por exemplo, esgotaram-se as chances dessa criança, por N motivos, voltar para a sua família biológica. Aí sim, ela é encaminhada para adoção, e eu já aproveito o gancho para perguntar como anda essa questão de adoção no estado de São Paulo? Ainda tem aquela questão das famílias
entre aspas, preferirem bebês a crianças mais velhas? Ainda é um problema isso? A adoção, ela é excepcional, Julie. Ela é o último fator. É Tá, quando não tem mais condições da família biológica acolher essa criança naquele momento, é feito um processo de destituição do poder familiar e em seguida ela é encaminhada para adoção. É um outro processo daí, um processo de tá, adoção e um processo de destituição. Às vezes eles podem acontecer de correr ao mesmo tempo, mas em regra eles são processos diferentes que correm separadamente até por uma questão de sigilo, né, da própria família adotante. sim. Então, são processos diferentes. Hoje em dia, até durante a pandemia, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem publicando algumas notícias, né, a respeito da continuidade dos processos de adoção agora durante a pandemia, mas então a gente, até onde oficialmente os processos não pararam, apesar da gente na prática sentir que eles deram uma travadinha, né? Oficialmente os processos não pararam, então as famílias se encaminham para habilitação e, como você colocou, preferencialmente há mesmo a opção por crianças mais novas. Mas Tá. mesmo quando eu também estudo isso no meu mestrado, né, esses números do acolhimento, e quando a gente vai olhar as estatísticas do CNJ, a gente vê que não é só o fato de ser uma preferência. Então, a gente falar a informação, o brasileiro prefere crianças mais novas, é por isso que tem tanta criança para adoção. Quando a gente traz essa informação sozinha, isolada, ela não faz muito sentido. Quando a gente olha as estatísticas do CNJ, tem pretendentes à adoção, né? O número de pretendentes à adoção é muito maior do que o de crianças Sim. disponíveis para adoção. E quando a gente vai olhar, mesmo fazer um filtro nas estatísticas do CNJ, e a gente vai olhar bater esses números, existem pretendentes à adoção suficientemente, não para todas as crianças, mas pelo menos até os 11 anos, essa foi a informação da última vez que eu olhei, mas até os 11 anos teria mais pretendentes do que crianças disponíveis para adoção. Então, quando a gente fala só da preferência de uma forma isolada, ela não é uma informação correta, porque tem vários outros fatores que influenciam Tá. também nesse processo de adoção. O que a gente traz aí, voltando talvez um pouco para o nosso projeto? O fato de ter um advogado, também durante o processo de acolhimento, faz com que, e também aqui reforçando a importância de um advogado no próprio processo de adoção, porque o processo de adoção, em Sim. regra, ele não precisa de advogado. Mas o que a gente Tá. traz sempre na comissão, a importância de ter um advogado, é para que os prazos sejam obedecidos. Então, Uhum. para que haja uma atenção mais acurada por parte do advogado, por parte do que ali representa a criança ou o pretendente à adoção, em relação aos prazos que acontecem no processo naturalmente. Então, porque o tempo da criança, Julie, não é o tempo do processo, em algumas É vezes. verdade. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com a celeridade processual. E eu não estou falando em aceleração, estou falando em celeridade. Estou falando para Sim. que os prazos do ECA sejam efetivamente observados dentro dessa lógica processual. Então, essa informação de preferência por crianças mais novas, ela é isolada, ela não faz muito sentido. A gente Tá. tem que observar também que também não estou falando de desburocratização do processo de adoção, Uhum. estou falando só em observância aos prazos que já existem hoje no ECA. Então, Tá. e até é importante, Julie, para o nosso ouvinte aqui do programa, para que as pessoas também não se culpem. Às vezes, né, a gente ouve muito assim, quem trabalha com adoção e tudo mais, fala, poxa, mas só quer criança, não quer criança, uma criança mais velha, né, um adolescente. É importante que as famílias também não se culpem pela escolha do seu perfil. E a gente Uhum. sempre indica, aqui eu vou fazer até um merchanzinho, que dia 8 agora a gente vai ter um encontro da nossa comissão com o Dr. Carlos Bellini, que participou comigo lá do primeiro programa. A gente vai falar sobre a importância dos grupos de apoio à adoção. Por que esses grupos de apoio à adoção eles são fundamentais? Para que as pessoas também entendam o perfil que elas estão escolhendo, para que elas consigam ali definir, entender um pouco melhor, quebrar alguns tabus que existem, né? Então, para que elas tenham essa vivência também em relação ao acolhimento, para que elas não excluam da possibilidade, sem saber, por desconhecimento, elas excluam a possibilidade de adotar uma criança um pouco mais velha ou um adolescente também.
Então, a gente vai trazer Sim. aí na nossa live do dia 8 a importância desses grupos de apoio à adoção. Então, fica a minha dica também para que as pessoas vão atrás, estudem, consigam quebrar esses tabus, assim, né? E entrem também no site do Tribunal de Justiça, que tem o projeto Adote um Boa Noite e que traz essas carinhas das crianças, né? As afinidades, enfim, tem uma série de questões aí a serem observadas. E aproveitando, né, a gente não pode deixar de perguntar, toda e qualquer pessoa pode se predispor a adotar uma criança, um jovem, um adolescente? Existe idade mínima? Talvez seja uma coisa que ninguém pensa muito, mas às vezes as pessoas realmente têm essa curiosidade, né? A partir de quantos anos uma pessoa pode ser candidata, se é assim que a gente fala, a adotar uma criança, um adolescente, um jovem? A lei estabelece, Julie, que o adotante seja no mínimo 16 anos mais velho do que a criança ou adolescente que vai ser adotado. Então, essa, digamos assim, seria a única regra. Hoje não existe, né, como o Luciano até fez uma pergunta parecida, né, hoje não existe mais aquele tabu, eu sou solteira, casais homoafetivos. Hoje não tem mais esse tabu, a gente está completamente ultrapassada já, né, essa questão. Então, tanto pessoas solteiras, né, mãe solo, pai solo, quanto casais homoafetivos são possíveis habilitantes para adoção. Então, respeitando a regra dos 16 anos, é possível que se faça habilitação. E como que funciona basicamente? A pessoa vai até o fórum mais próximo da sua residência, inicia na vara da infância e juventude ou na vara da família, na vara competente dentro daquele fórum regional. Faz a habilitação, a fórum regional, estou falando aqui em São Paulo, né? Mas no estado, os fóruns das cidades, vai nas varas e faz o preenchimento do pedido de habilitação à adoção. É encaminhada uma série de documentos que são colhidos ali pela família, e aí, na sequência, a pessoa já passa por uma perícia psicológica, uma perícia com assistente social, né, que vai ver a casa, vai ver a estrutura, para que aquela criança também não seja colocada em risco novamente. Então, vão ser avaliadas as questões pessoais das famílias, a partir do momento em que sai a habilitação, sai um numerinho lá que vai para o sistema nacional e a pessoa consegue acompanhar a sua ordem na fila ali, né? E aí volta a importância dos grupos de apoio à adoção, que são fundamentais para que a pessoa entenda, porque às vezes é um processo muito demorado, né, Júlia? Assim, as pessoas podem criar uma expectativa, né? Sim, com certeza. Da criança, da chegada do seu filho, né? Então, tem uma série de expectativas que precisam ser trabalhadas também dentro daquela família, não só antes do processo de adoção, mas como durante o processo de adoção e até posteriormente ao processo de adoção, né, nos desafios de ali criar um filho e tudo mais. Então, é importante também que as pessoas tenham essa consciência. E até fica uma indicação, lembrei agora aquele filme Leon, não lembro como chama, né, que a mulher traz né, uma das personagens traz uma fala interessante quando ela fala, eu adotei você e eu sabia que você não era uma criança com páginas em branco. Então, acho que o grupo de apoio à adoção também traz esse olhar para a criança adotiva, né, que são fundamentais. Perfeito. A gente está encaminhando para os minutos finais aqui do Conexão Legislativa, Marília. Então, para quem ouviu o nosso bate-papo até aqui, ficou interessado não só pelo projeto, mas como você bem disse, né, algum advogado, uma advogada que gostaria de fazer parte do projeto, outras pessoas de rede assistencial também que gostariam, como é que faz? Dá o caminho, aonde procurar? Procura a OAB aqui de São Paulo, como é que faz? Se forem advogados, o canal institucional da OAB está aberto, a Secretaria de Comissões também faz essa conexão com a gente dentro da comissão, né, na Comissão Especial do Direito à Adoção, e se forem atores da rede e tudo mais, a gente se coloca à disposição pessoalmente, né, não há um canal oficial pela OAB, mas tem aí minhas redes sociais também, se as pessoas quiserem mandar mensagem, Instagram, Twitter, né, Marília Golfieri Angela, e aí as pessoas podem entrar em contato e buscar mais informações a respeito disso. E também me comprometo assim que o projeto tiver oficializado, que a gente também traga essa discussão de novo para a LESP, e aí discuta junto ao Poder Legislativo também uma eventual mudança de lei ou qualquer coisa nesse sentido, para beneficiar essas crianças que acabam sendo invisibilizadas dentro dos serviços de acolhimento. Perfeito. Marília, eu quero te agradecer por compartilhar
então, o trabalho de vocês na Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB São Paulo, você como vice-presidente, e compartilhar dos seus conhecimentos também. Com certeza, muita gente descobriu novos olhares para esse tema. Muito obrigada. Imagina, Julia, eu que agradeço a conversa, foi super agradável esse fim de tarde aqui falando sobre isso, e agradeço aí aos ouvintes também, e me coloco à disposição da Lesp e de todos vocês para o que for necessário. Obrigadão. Obrigada a você. Quer rever, então, esse programa que termina agora? É fácil. Já já corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e também toda a programação da Rede Alesp. A gente se encontra logo mais. Tchau!